Bom dia, sejam bem-vindos à apresentação e premiação dos melhores trabalhos da 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou Camila Bartes, atualmente coordeno a área de comunicação aqui do Hospital de Clínicas e vou apresentar quem está conosco aqui nessa sala. Então, o Rodrigo Wenzel está aqui, jornalista e chefe da seção de comunicação e relacionamento com a sociedade da SECOM, a Ângela Vencato, que é jornalista da seção de comunicação interna institucional, aqui da Coordenadoria de Comunicação também, a professora Úrsula Matti, coordenadora adjunta da Semana Científica e assessora da diretoria de pesquisa, as autoras dos trabalhos e a banca composta por divulgadores científicos que vão avaliar os trabalhos. A cada dia, de segunda a quarta-feira, foi escolhido um melhor trabalho da categoria de temas livres, e hoje serão apresentados em formato de vídeo, com uma linguagem acessível ao público leigo. E esse é o desafio da divulgação científica, transformar um conteúdo científico em uma informação acessível a todos. Após a apresentação, uma banca de 3 divulgadores científicos vão avaliar e escolher o melhor trabalho da Semana Científica de 2023. Agora eu passo para minha colega Ângela, que vai falar para a gente quais são os finalistas. Contigo, Ângela. Obrigada, Camila. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, agora eu vou apresentar a vocês quem são as nossas pesquisadoras vencedoras dos melhores trabalhos de cada dia. Na segunda-feira, a Esther Noruefé Oliveira foi o melhor trabalho, falando sobre o biobanco do HCPA, rotina de distribuição de amostras para pesquisadores. Na terça-feira, a Pamela Zanon apresentou o melhor trabalho do dia, que foi Angiotensina 2 e a regulação do sistema plasminogênio-plasmina em células endometriais estromais humanas, uma nova perspectiva na compreensão da endometriose. E para completar o nosso time de pesquisadoras, a Benspain foi a melhor, apresentando o trabalho com o título Massa Ventricular Esquerda, estimada por eletrocardiograma, associa-se com diagnósticos de pré-hipertensão e hipertensão arterial estágio 1. Um relato do estudo verde. É contigo, Rodrigo. Valeu, obrigado. A imagem da Ângela deu uma travadinha, mas deu para ouvir bem o nome do trabalho das gurias que estão conosco aqui na sala também, como a Camila já falou. E para nos ajudar a avaliar esse material tão legal que veio, que vocês vão conferir daqui a pouquinho, a gente conta com o apoio fundamental de uma banca de divulgadores. Então, estão conosco aqui o Cláudio Isaías, ele é jornalista com mais de 25 anos de carreira em veículos de comunicação, como o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, onde ele trabalha até hoje, né, como repórter. É um cara que eu posso agregar que tem muita experiência em pautas de saúde e ciência, é frequentador assíduo aqui do hospital, para cobrir nossas atividades aqui, um parceiraço que a gente tem. Então, Claudião, muito obrigado por estar conosco hoje. A gente está também aqui com a Fabiana Piscinin, ela é jornalista, licenciada em letras, é professora de graduação e pós-graduação em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, atua também como pesquisadora. Ela é autora de livros, de artigos sobre narrativa jornalística, televisão, telejornalismo, foi repórter de TV por muito tempo, entende muito de narrativa visual, da parte técnica do material, de como contar boas histórias, de como fazer histórias que toquem as pessoas, que eu acho que isso é importante também. Então, Fábio, muito obrigado. Além disso, para mim é uma alegria pessoal, foi minha professora e orientadora na faculdade. Obrigadão por estar conosco. E não pôde estar presente nesse momento, mas participou previamente da avaliação dos vídeos e nos mandou um videozinho, que a gente vai rolar depois também, a Gabriela Bailas. A Gabriela é PhD em Física, ela é professora, pesquisadora e divulgadora científica no canal Física e Afins. Atualmente ela está residindo e trabalhando no Japão, na Universidade de Tsukuba. Ela tem um canal super legal no Instagram, onde ela trabalha a divulgação principalmente de pautas de física, mas muitas outras relacionadas à ciência, trabalhando com muito bom humor. É um canal bem joia para conhecer, Física e Afins. Então agora a gente chega ao grande momento do nosso evento de hoje, que é dar para vocês a oportunidade de assistirem os vídeos que as gurias fizeram.
Pessoal da técnica, pode rolar os vídeos agora. Na volta, a gente anuncia os vencedores. Olá, eu sou a Esté, eu sou estudante de Biomedicina na Unicinos e bolsista de Iniciação Científica no Biobanco do HCPA. E hoje eu vou apresentar para vocês a rotina de distribuição de amostras para os pesquisadores que utilizam o Biobanco. Você sabe o que é um biobanco? Biobancos são coleções organizadas de material biológico humano, como tecidos, células, sangue ou DNA, e informações associadas. Ele funciona como se fosse uma biblioteca, onde as amostras são organizadas como livros em prateleiras de acordo com seu assunto. Essas bibliotecas são destinadas para fins de pesquisas científicas, que vão auxiliar na investigação de doença e eficácia de tratamento. As amostras e suas informações associadas podem ser compartilhadas de forma ágil, segura e com qualidade por diferentes pesquisadores e grupos de pesquisa, para a rápida execução de um projeto. Nos biobancos, os processos seguem padrões éticos e de segurança para garantir a qualidade das amostras e das informações e dados coletados, bem como o sigilo dos participantes e os seus dados. Para atingir esse alto padrão de qualidade, o fluxo de um biobanco segue os seguintes passos. Primeiro, a identificação dos possíveis participantes dentro de um banco de dados. Segundo, os participantes são convidados a participar e, se aceitarem, eles assinam um TCLE. O próximo passo é a coleta do material biológico, que após coletado será processado, separado, identificado, cadastrado e armazenado dentro do biobanco. O Biobanco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é uma ideia institucional que foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, conhecida como CONEP, e implantada efetivamente em 2017 para viabilizar o biobanco. Foi formada uma comissão de especialistas na área para a elaboração dos protocolos técnicos do biobanco. Hoje o Biobanco HCPA possui 3 coleções: mutográficos, que são amostras de diferentes tipos de câncer, controles, doadores do banco de sangue e Covid-19, pacientes que foram internados no HCPA, que armazenam diferentes materiais biológicos, como swabs, soro, plasma, DNA e tecido. Até agora, o Biobanco HCPA conta com 3.249 participantes e um total de 40.705 amostras cadastradas. O Biobanco HCPA está situado no 2º andar do prédio do Centro Integrado de Tecnologia da Informação, anexo ao Bloco A do HCPA. O objetivo deste trabalho é mostrar a rotina de distribuição de amostras do Biobanco HCPA para os nossos pesquisadores. O pesquisador que deseja utilizar os recursos do Biobanco faz uma solicitação de amostras ao Comitê Gestor do Biobanco, o qual avalia se o Biobanco pode atender à demanda e se o projeto é executável. E ele vai emitir um parecer. Se o parecer for favorável, a equipe do Biobanco inicia a seleção e localização das amostras no seu banco de dados. Após a seleção, as amostras são localizadas nos freezers. Na etapa 1, são retiradas as caixas através do sistema de mapeamento dos freezers que possuímos. Nele sabemos qual o freezer e qual posição específica que está cada caixa. Após a retirada da caixa, passamos para o mapeamento das amostras, onde localizamos a posição exata dela dentro da caixa. Por fim, realocamos a amostra em uma caixa identificada para entrega ao pesquisador e identificamos também na planilha dele a localização da amostra dentro da caixa. Com as amostras organizadas, o Biobanco vai emitir o termo de transferência de material biológico, o qual vai ser assinado tanto pelo pesquisador quanto pelo Biobanco. Com o termo assinado, entregamos a caixa para o pesquisador, que vai estar identificada com as amostras, e a planilha contendo as informações associadas. Até o momento, o Biobanco do HCPA colaborou com amostras biológicas para 14 projetos. A amostra mais solicitada foi DNA, com 1.884, seguida por soro, 1.450, e swab da coleção Covid, 650. Também tivemos projetos que solicitaram plasma e tecido. Os recursos biológicos do HCPA já possibilitaram a publicação de pelo menos 6 artigos em revistas internacionais, todos eles utilizando amostras da coleção Covid. Concluímos que, através de procedimentos organizados e padronizados, o Biobanco proporciona facilidade na rápida entrega ao pesquisador, garantindo, então, a qualidade final dos resultados. Como perspectiva, acreditamos que os procedimentos aqui descritos, eles podem servir de modelo para a padronização de procedimentos em outros biobancos, visto que a execução de rotinas bem organizadas são importantes para a garantia de bons resultados científicos.
Novas coleções já estão sendo incorporadas, como é o exemplo das amostras da Oncopediatria. Convidamos a todos a conhecer melhor o Biobanco do HCPA através desse QR Code aqui embaixo nessa tela. E se vocês tiverem a oportunidade, sejam participantes do Biobanco para ajudar no rápido progresso científico. Muito obrigada à atenção de todos. Oi, pessoal, meu nome é Pamela Zanon e eu sou aluna de doutorado do programa de Ginecologia e Obstetrícia da URGS. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre o meu trabalho como pesquisadora. Esse aqui é o título do meu trabalho. É grande, né? Mas não te preocupa que eu vou explicar ele pra você. Nesse trabalho eu vou falar sobre uma substância chamada angiotensina 2 e como ela afeta as células do nosso útero. A angiotensina 2 é uma substância do nosso corpo e ela age como um comando para que os vasos fiquem mais apertados. Isso que vai fazer com que a nossa pressão arterial aumente. É como apertar uma torneira. Mas aqui ela vai ter um papel importante em como o nosso corpo vai controlar algo chamado sistema plasminogênio-plasmina. Isso vai ser importante para estudar a endometriose, que é uma doença chata e complicada. O que acontece na endometriose é que o tecido que deveria ficar no nosso útero começa a crescer e aparecer em lugares onde não deveria, como por exemplo bexiga, intestino e em casos mais graves até mesmo no cérebro e no pulmão. O problema é que os cientistas ainda não entenderam muito bem como isso acontece. Então, para a gente saber se alguém tem endometriose, precisa fazer um exame de imagem, que é tipo uma ultrassonografia, porque a gente não tem nenhum teste fácil que consiga dizer isso na hora. Isso é um grande problema, porque gera muitos gastos para a saúde pública e faz com que muitas mulheres tenham que se afastar do seu trabalho. E além disso, é uma das principais causas de infertilidade feminina. O tratamento também é meio limitado, envolve tomar hormônios ou ter que fazer cirurgia. E mesmo assim, muitas mulheres têm a doença voltando depois do tratamento. A gente tentou entender como a doença funciona, para encontrar maneiras de ajudar as mulheres que têm endometriose. Para isso, a gente fez um experimento bem legal. Usando um pedacinho do útero de mulheres que não tinham endometriose, a gente tratou esse tecido, que nada mais é que um grupinho de várias células. A gente separou esse grupo, colocou essas células individuais em um ambiente especial, onde nós nutrimos elas com os alimentos necessários e esperamos até que elas crescessem e ficassem fortes o suficiente para que pudéssemos usá-las. Nós colocamos a angiotensina 2 nesse meio especial e observamos para ver o que acontecia, como essas células se comportavam. E adivinha só, a angiotensina 2 fez com que essas células se sentissem melhor e crescessem mais. As barrinhas da imagem ao lado mostram quanto de células estavam vivas na presença da angiotensina 2. Então, quanto mais angiotensina 2 a gente dava para elas, mais células ficavam vivas. Nessa outra imagem aqui, as barrinhas azuis mostram o quanto de células cresceram na presença da angiotensina 2. Então, quanto mais angiotensina 2 a gente dava para elas, mais células novas surgiam. Então, era como se a angiotensina 2 protegesse elas. E sabe como isso aconteceu? Tá vendo essa imagem aqui? Cada setinha dessa representa uma proteína de crescimento celular. Então, quando nós temos essas proteínas, as nossas células crescem melhor. Nós também queríamos entender como essas células se movimentavam quando estavam com a angiotensina 2. Imagina que nós fizemos uma trilha nesse lugar onde as células estavam e depois de um dia a gente observou que a angiotensina 2 fazia com que essas células saíssem de onde elas estavam e tentassem fechar aquele caminhozinho formado. Mas isso também tem a ver com algo chamado plasmina. Lembra do sistema plasminogênio-plasmina? Nós tivemos a ideia de colocar a protinina nessas células, que é um bloqueador de plasmina. E quando essa protinina estava ali no meio, a plasmina ficava sem ação. E o que a gente viu foi que essas células tinham uma dificuldade maior de fechar aquele caminhozinho. Tivemos a ideia de colocar também losartana ali no meio. A losartana é um remédio que vai bloquear a ação da angiotensina 2. E por isso muita gente usa ela para baixar a pressão. Uma ótima notícia foi que ela também conseguiu diminuir a ação da plasmina no meio. Conseguimos mostrar pela primeira vez que quando usamos a angiotensina 2, alguma coisa acontece nessas células e elas começam a crescer mais e se movimentar mais. Isso vai ser muito importante porque muda a forma como essas células funcionam, tornando elas mais agressivas, que vai ser um grande negócio para a endometriose. Então, descobrir que a angiotensina 2 está envolvida em tudo isso nos abre uma porta para formas mais fáceis de encontrar as pessoas que têm essa doença.
Ótima notícia com isso é que a losartana, que é um remédio muito seguro e por isso muitas pessoas já usam, poderia ser usado para essas mulheres. E elas não precisariam ficar passando por procedimentos cirúrgicos ou tendo todos os efeitos colaterais do uso de hormônios. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da endometriose e como ela é realmente um problema de saúde pública e prejudica milhões de mulheres em todo o mundo. E é por isso que é muito importante a gente usar a ciência para poder ajudar todas essas mulheres. Um beijo! Olá, eu sou a Beatriz. Eu fui aluna de iniciação científica e com a orientação da professora Sandra Fuchs, eu e demais colegas produzimos o seguinte trabalho. Massa ventricular esquerda estimada por eletrocardiograma associa-se com os diagnósticos de pré-hipertensão e hipertensão arterial estágio 1, um relato do estudo PREVER. O nome meio difícil, né? Mas calma, que eu te prometo que até o final do vídeo você vai estar entendendo tudo sobre o assunto. Ao longo do passar do tempo, a hipertensão arterial, a famosa pressão alta, se associa com o aumento progressivo da grossura da parede do coração, um órgão muito importante que tem a função de bombear o sangue para o nosso corpo. Quando nós falamos de valores de pressão arterial, é importante diferenciar estágios desses valores. Então, uma pessoa pode ter uma pressão considerada normal, saudável, como se fosse um copo com um pouquinho de água. Ou a pressão pode ser considerada um pouquinho mais elevada, em um estágio de alerta chamado de pré-hipertensão, como se fosse um copo com um pouco mais de água. A próxima fase é chamada de hipertensão estágio 1, quando o indivíduo já tem pressão alta, como se fosse um copo quase transbordando. Então, vocês lembram quando eu falei que a pressão alta está associada ao aumento da grossura da parede do coração? Pois bem, o aumento da grossura da parede do coração na passagem da condição de pré-hipertensão arterial para a condição de hipertensão arterial estágio 1 é algo imaginável, certo? Porque a pressão aumenta de um estágio para o outro, mas isso ainda não foi escrito oficialmente em um estudo. Existe um exame importante para avaliar a saúde do coração, que é chamado de eletrocardiograma. Dentro desse exame existem alguns índices, como se fossem fórmulas, que conseguem medir a grossura da parede do coração. Existiram 2 estudos científicos muito importantes, chamados de PREVER-Prevenção e PREVER-Tratamento. Em cada estudo tinha um grupo de pacientes que logo no início realizou o exame eletrocardiograma, que conseguiu medir o tamanho da espessura, da grossura da parede do coração dessas pessoas, por meio daqueles índices que eu comentei. O objetivo desse trabalho de hoje é comparar a grossura da parede do coração entre pacientes pré-hipertensos e hipertensos, ou seja, entre pacientes que têm a pressão quase alta e pacientes que já têm a pressão alta. Participantes com 30 a 70 anos foram recrutados para aqueles grandes estudos que eu mencionei, onde profissionais responsáveis fizeram 6 medidas de pressão desses pacientes com um aparelho muito bom para medir a pressão do sangue, chamado de aparelho oscilométrico. Esse valor final de pressão poderia ser caracterizado como pré-hipertensão entre os participantes do primeiro estudo, que tinham uma pressão arterial sistólica, que é o primeiro número da pressão, de 120 a 139, e uma pressão arterial diastólica, que é o segundo número da pressão, de 80 a 89, o famoso 12 ou 13 por 8. Ou esse valor final de pressão arterial poderia ser caracterizado como hipertensão estágio 1, entre os participantes do segundo estudo, do PREVER-Tratamento, que tinham valores maiores de pressão, uma pressão arterial sistólica de 140 a 159 ou uma pressão arterial diastólica de 90 a 99, o famoso 14 ou 15 por 9. Bem, como eu já comentei um pouquinho antes, a grossura da parede do coração foi medida na avaliação inicial dos participantes recrutados para os estudos através de 4 índices, 4 fórmulas do exame eletrocardiograma, que foram calculados através de uma tecnologia importante desenvolvida para o estudo. E quando nós realizamos uma análise de dados, às vezes é necessário fazer pequenos ajustes nos cálculos para poder comparar as coisas. Então, nesse trabalho foram feitos ajustes para a idade e índice de massa corporal, que seria a relação entre a altura e o peso do indivíduo. Essa tabela mostra os resultados do nosso trabalho, que eu vou explicar para vocês. Na segunda coluna, a gente pode observar valores maiores do que os valores da primeira coluna, o que significa que as pessoas que têm pressão alta têm a parede do coração mais grossa do que as pessoas que têm pressão um pouco mais baixa. Com isso tudo, a gente pode concluir que nos pacientes que têm pressão alta, a parede do coração fica mais grossa do que deveria ser, trazendo problemas de saúde para essas pessoas.
Esses achados reforçam a recomendação de tratar os pacientes em valores mais baixos de pressão do sangue, justamente para impedir que o coração chegue na fase de estar mais grosso e doente. Muito obrigada pela atenção! Oi, pessoal, retornando aqui então. Eu não sei se vocês estão enxergando a minha câmera, deu. Aqui. Só um minutinho para resolver esse problema da câmera. Mas a gente já pode ir conversando, vocês estão me escutando bem? Tá certo. Então é o seguinte, antes da gente divulgar quem foi a vencedora, eu vou trazer uns dados de como é que foi essa semana científica, que teve números super expressivos. Então a gente teve até hoje, porque as inscrições ficaram abertas durante a semana toda, 2.290 inscritos na semana científica. A gente teve, ao longo da programação, 2 conferências, 7 mesas redondas, 50 palestrantes, 36 participantes no painel, 2 cursos com 216 participantes ao todo, e uma média de 405 pessoas assistindo às palestras em cada dia do evento, nesses 4 dias de evento. Então, agora eu vou passar a palavra para a Úrsula, então, coordenadora adjunta da Semana Científica, que tem mais informações sobre o evento para compartilhar conosco. Eu só vou perguntar para o Rodrigo se ele quer acabar com o suspense ou se a gente mantém o suspense. Vamos manter o suspense. Foi um amplo debate, Tudo mas bem. a gente mantém. Tá bem. Então, eu queria só comentar que, além dessa programação científica super qualificada, a Semana Científica tem apresentação de trabalhos, que são feitos no HCPA, na URGS e em outras 39 instituições do Estado, por alunos de pós-graduação, de graduação, professores e funcionários que usam esse espaço para compartilhar seus achados e suas experiências. Esse ano nós tivemos 1.130 temas livres inscritos na semana, que foram avaliados por 175 avaliadores, a quem eu agradeço em nome da comissão organizadora. Desses, 879 foram aceitos para apresentação, 30 foram escolhidos para oral, e os melhores temas livres orais vocês acabaram de assistir agora numa apresentação para o público leigo, e o restante foi apresentado como pôster. Eu falo esses números para que todo mundo entenda o tamanho da Semana Científica e que ela só é possível pelo trabalho árduo de uma comissão organizadora, composta majoritariamente por colaboradores da diretoria de pesquisa e da coordenadoria de comunicação. Então, nosso mais sincero agradecimento, né, a todo o pessoal que trabalha na semana. Vocês também sabem que desde 2020 a gente faz a apresentação dos pôsteres numa plataforma online. E se a gente não tem mais aquela agitação tão legal do saguão ali do segundo andar, com aquela bagunça, todo mundo falando ao mesmo tempo, que sempre foi uma marca da Semana Científica, a gente tem um evento hoje mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico quanto ecológico. Vocês imaginem a gente, né, imprimir 850 posters e depois ter que jogar tudo fora. Mas para manter o engajamento, como é que a gente faz, né, para manter essa alegria da semana e as pessoas continuarem se envolvendo com os posters? A gente optou por escolher o melhor pôster da semana entre os 5 trabalhos com maior número de curtidas. Assim, os próprios autores se encarregam em divulgar os pôsteres. Até ontem, a gente teve 27.400 visitas na plataforma de pôsteres. Tá, vocês vão dizer, é que vocês ficam entrando o tempo inteiro. É verdade, a gente fica. Mas a gente teve 18 mil acessos únicos. Tá? Então, 18 mil IPs, computadores diferentes, entraram na plataforma. E a gente teve 11.239 curtidas e 1.415 comentários. Eu vou compartilhar minha tela bem rapidinho, só para mostrar para vocês os trabalhos que foram mais curtidos. Então, são aqui os 5 trabalhos com maior número de curtidas. O primeiro é a associação entre o comprimento dos telômeros e a espessura cortical em adultos com TDAH, do Miguel Ângelo Flacker Lutz de Castro, com 551 curtidas. O segundo é prevalência de variantes patogênicas associada com morte súbita na infância
nas glicogenoses do tipo 1A, 1B e 2 no Rio Grande do Sul, da Eliana Bazan, com 411 curtidas. Proteção de bens pessoais, rastreamento de smartphones furtados ou extraviados, do Telmo da Rosa, com 245 curtidas. Ultrassom pulmonar à beira do leito e suas aplicabilidades clínicas, uma revisão integrativa, da Eduarda Zardim, com 228 curtidas. E inflamação cerebral aguda em um modelo experimental de artrite, da Natália Garcia dos Santos, com 189 curtidas. Esses trabalhos, né, esses pôsteres, foram então avaliados do ponto de vista científico, do ponto de vista da relevância, do ponto de vista da apresentação dos resultados, pelos membros da comissão organizadora da semana e da diretoria de pesquisa. E o primeiro colocado, o pôster que foi escolhido como o melhor pôster da 43ª Semana Científica, o que vai receber como prêmio um headset e uma webcam, foi inflamação cerebral aguda em um modelo experimental de artrite, da Natália Garcia dos Santos. Parabéns para os autores. E agora eu passo para ti, Rodrigo. Que maravilha viver uma semana bombante, uma semana efervescente mesmo, que de maneira virtual. Acho que isso mostra o êxito de se manter, né, nesse formato, nesse período, e nos permite também ter convidados de fora, tão legais quanto os que a gente tem hoje aqui conosco. Foi um longo debate, foi difícil escolher quem foi o trabalho vencedor. Então, eu queria começar passando a palavra rapidamente para as nossas pesquisadoras, para que elas possam fazer um comentário sobre como foi para alguém que é cientista ter só 24 horas para produzir um vídeo focado em se comunicar com a comunidade. A gente percebe hoje em dia que a ciência, a saúde e a comunicação andam de mãos totalmente dadas. Quanto mais a gente se expressa bem, quanto mais a gente consegue se comunicar, a gente consegue remediar fake news, a gente consegue combater desinformação e a gente valoriza efetivamente a ciência. A gente mostra o quanto ela é importante, o quanto ela transforma vidas, o quanto ela ajuda a evoluir a sociedade. Então, vou começar aqui em ordem alfabética com a Beatriz. Beatriz, como é que foi para ti? Como tu mesmo disseste, foi um trabalho muito desafiador mesmo, assim, eu acho que tanto pela questão do pouco tempo, quanto pela questão de adaptar a linguagem, né, para o público leigo, enfim, e foi uma grande honra estar entre os 3 trabalhos selecionados. Então, é claro que a gente quer fazer um vídeo à altura da oportunidade que a gente está tendo, né, não dá para fazer qualquer coisa, então foi desafiador, mas foi intenso e deu tudo certo na medida do possível e foi uma ótima oportunidade. Obrigado, Beatriz, e desde já parabéns pelo material produzido aí. Esther, tudo contigo. Como é que foi para ti encarar essa missão, ainda mais a Esther tá trabalhando conosco aqui junto e tá num congresso, tá em Gramado, fazendo mais ciência, divulgando mais ciência de outras formas. Então, obrigado por achar um tempo para estar conosco, Esther. E como é que foi para você aí? Bom dia, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? É uma honra estar entre os 3 melhores trabalhos. Eu fiquei muito feliz e foi bem desafiador, inclusive por estar aqui em Gramado, né? Eu não consegui, eu não estava com computador, eu estava só com o meu tablet, então foi muito difícil conseguir ter acesso, né, à plataforma e conseguir fazer alguma coisa, que nem a colega falou, à altura que é a Semana Científica da HCPA, né? Então foi muito desafiador. Os meus orientadores, eles estavam comigo o tempo todo. Então, é muito gratificante isso também. E foi desafiador, mas deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz também. Valeu, obrigado, Esther. Para ti também, parabéns, né? E agora, nossa terceira finalista, a Pamela. E aí, Pamela, nos conta como é que foi essa experiência. Primeiramente, eu vou agradecer também pela oportunidade. Então, como as minhas companheiras, eu acho que conseguir passar para o público, para o grande público, tantos termos científicos que já estão internalizados assim em tão pouco tempo, né, em 24 horas, foi algo assim desafiador e assim emocionante. E a gente vê como
pelo menos eu tenho muito a agradecer ao meu orientador, professor Marcos Berger, da minha professora Paula Terraciano, que estão me assistindo. E a gente vê que a ciência é realmente isso, né? Um trabalho em equipe, toda a equipe se ajudando, e a gente tenta também busca fazer o melhor para apresentar algo bom o suficiente para a Semana Científica do Clínicas, né? E algo bom o suficiente para transmitir para a comunidade como é importante a ciência e esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui, né? Então, acredito que é isso. Muito obrigado, Pamela. Parabéns para ti também. Obrigado por estar conosco mesmo, por ter enfrentado mais essa função que sai da rotina, né, dos pesquisadores, como a gente pode ver na fala delas. Posso adiantar para vocês que a gente teve uma disputa acirrada, graças à qualidade do material. Os comentários que entraram aqui da galera, todos referendam isso, mostram que a produção das três foi super legal, teve vários pontos altos, todo mundo valorizando bem, a importância, eu acho que é referida também, da questão de ter a parceria, né, com quem é o orientador dos trabalhos, isso tudo a gente sente que faz diferença e traz impactos positivos no material que é produzido. E agora, então, eu preciso referir que a gente teve novamente 3 meninas como finalistas, né, o que é muito, muito legal. E agora, vamos para o grande momento. O nosso comentário da nossa banca, eu vou pedir para que cada um faça um comentário primeiro sobre os 3 vídeos, e depois o último a falar vai anunciar quem é o grande vencedor. Então, passo a palavra nesse momento para o nosso querido Cláudio Isaías. E aí, Claudião, o que tu achou? Legal, bom dia, Pamela, Beatriz, Esther, parabéns pela participação na 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas. Eu gostei, vou começar pela Pamela, porque eu gostei do fato de tu aparecer no vídeo, falar com o público, né? As meninas usaram, a Beatriz e a Esther usaram a animação, né? Mas o fato da Pamela aparecer no vídeo, isso dá uma sensação de credibilidade. Claro, e eu vi que algumas coisas, eu acho que no futuro vai ter que ter vocês vão trabalhar com uma produção para aprimorar cada vez mais os trabalhos, mas eu achei muito legal todos os trabalhos participantes. Claro que o da Pamela com o vídeo, e é um desafio, né? Tu participar, tu botou apareceu no vídeo, deu a sensação de credibilidade, por mais ainda para o tema discutido, né? A Beatriz também, com as figuras, a Esther também. Então, parabéns a vocês 3. Valeu, Cláudio. Eu vou pedir agora para entrar o vídeo que a Bibi Bailas nos passou. Ela não pôde estar presente com a gente, ela acabou de chegar do Japão, ela está em função, tem uma participação que vocês vão ver, muito especial desse vídeo, que é o UMI. E, Logan, por favor, Maurício, podem rodar o vídeo dela, que ela fez os comentários também sobre os 3 vídeos. Lembrando que ela fez a avaliação toda, ela só não conseguiu estar presente nesse momento agora. Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Aqui é a Bibi Bailas, do canal do YouTube Física e Afins, do Instagram Bibi Bailas. Quero parabenizar todas vocês pelas atividades, ficaram muito legais. Divulgação científica é super importante. Nós precisamos cada vez mais divulgar a ciência, combater a desinformação. E eu quero então dar os parabéns. Eu acredito que é muito importante que na hora que a gente faça a divulgação científica, a gente tente contextualizar o assunto, sempre trazendo para a realidade do público, para a realidade da pessoa, tentar conectar a pessoa com o assunto, trazer curiosidades, fazer alguma piadinha se possível, falar alguma coisa que a pessoa ache engraçado para continuar assistindo o vídeo. Então eu acho que isso é muito, muito importante, né, Umi? E a nossa nova geração precisa muito de ciência também. Então eu acredito que essa atividade foi muito bacana e eu espero que vocês continuem produzindo ciência, que vocês continuem divulgando ciência e participando de desafios como esse. As vencedoras, meus parabéns. Espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. Tchau! Tchau, amor! Tem comunicação, tem ciência e tem momento fofura junto, né, Cláudio? Tem o neném aí, né? Que maravilha. Umi, é o Umi. E então, a última fala
da nossa banca cabe a Fabiana, que também vai, no final, anunciar quem vai ser a nossa vencedora. Fábio. Nossa, que responsabilidade. Gente, bom dia para todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. E antes de anunciar o resultado final, eu preciso dizer da importância desse evento e também do tamanho que ele tem, né, da expressão. Os números anunciados já anteriormente dão conta disso. Mas, na verdade, acho que só a gente vendo essa movimentação e vendo os trabalhos interessantes é que a gente consegue ter a noção da potência desse tipo de iniciativa. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns pelo evento e pela organização. Parabéns especialmente às meninas também que chegaram até aqui. A gente viu que foi um filtro do filtro do filtro, né? E além disso, além de ser muito, vamos dizer assim, disputado e difícil chegar aqui, quando chegaram na última etapa, as meninas foram submetidas a uma demanda muito grande e desafiante no sentido de que não é o métier delas, né? Elas têm que trabalhar com os seus conteúdos, com as pesquisas que elas levam, né? E com uma narrativa, vamos dizer assim, adaptada, mobilizando técnicas do audiovisual, em que pese hoje todo mundo mexer com o celular e tudo mais, né, tem que ter ali um objetivo a ser cumprido, que é fazer a tradução dessa linguagem hermética, dessa linguagem específica, para uma linguagem de consenso, que todo mundo entenda. Mas não basta isso, ainda tinha que ser atrativo, né, tinha que ser sedutor, tinha que conseguir fazer a conexão com o público. E ainda não bastava isso, tinha que ser bem feito e eticamente os dados serem precisos, bem apurados e respeitados. E a gente viu isso, né, eu fiquei positivamente impressionada com os vídeos, eu comentei inclusive isso aqui com os colegas, vocês estão de parabéns, né, porque fizeram isso num tempo também muito exíguo, o que reafirma, então, tudo que a gente está dizendo aqui, pela competência, pela capacidade de fazer essa tradução. Gurias, parabéns. Tá? Também queria dizer que esse tipo de evento contribui um pouco para o que já foi dito aqui, que é a tradução, que é a importância da ciência, né? A gente tem uma frase, assim, nas minhas aulas a gente repete isso, o Rodrigo vai lembrar, né? A gente diz assim, ó, quando a gente vai noticiar alguma coisa, a gente tem que sempre lembrar o que isso muda na vida da Dona Maria, né? A Dona Maria é essa entidade, esse nosso narratário imaginado, né? Essa pessoa que a gente concebe como sendo aquela que vai receber informação. E ela tem, a Dona Maria, uma capacidade de compreensão média, ela nem é a pessoa super incrível e nem é também a muito, vamos dizer assim, prejudicada cognitivamente. A gente imagina uma audiência média. Só que ela tem que compreender e tem que saber o que essa pesquisa muda na vida dela, né? O que importância tem, que impacto tem. E essa capacidade de ir lá na objetividade do negócio, né, do resultado, é que muda tudo também. Então, isso vocês também conseguiram chegar, né, na produção dos vídeos, né? E a Gabriela também falou da questão da contextualização, ela tem a ver com isso, né? Quer dizer, você colocar aquela sua pesquisa que está lá, às vezes, parecendo que está na ponta do alfinete, né? Na relação com o todo, do geral do particular para o geral, né? Então, a gente vê que com as metáforas, com o uso da identidade de elementos visuais, de uma edição ritmada, de contar uma história mesmo, vocês conseguiram fazer isso muito bem. Mas nós tínhamos que escolher um trabalho, né? E foi um trabalho, foi assim, duro, foi difícil, né? Foi penoso, eu diria até. De maneira que, depois de muito debate, nós chegamos a um resultado e a um veredicto. Então, o grande vencedor, ou a grande vencedora, né, da 43ª semana, é a Pamela Zanon, com o trabalho Angiotensina 2 e a regulação do sistema plasminogênio, plasmina, em células endometriais humanas, uma nova perspectiva na compreensão da endometriose. O tema dela é tão difícil que eu tive dificuldade aqui para ler.
e ela fez uma tradução muito, muito bacana. A gente queria também, inclusive, fazer uma distinção aqui para a tua coragem, Pamela, de se colocar na frente do vídeo, né, e enfrentar ali uma fala com naturalidade e com a capacidade de fazer esse tema compreensível às pessoas. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, Pamela. Obrigada. Parabéns para as três. Pamela, já vou te passar a palavra. Só vou passar antes para a Úrsula anunciar o que é o que é a premiação para a nossa vencedora e dizer realmente, mais uma vez, que o que o Cláudio estava segurando o cartazinho ali, ou foi difícil, é a mais pura verdade, foi se buscar no detalhe do detalhe para achar a diferenciação, porque os três ficaram maravilhosos. Então, muito obrigado, Úrsula. Qual é que é a premiação? Um headset e uma webcam, para vocês continuarem fazendo vídeos e trabalhando na divulgação científica. Vocês podem pegar lá na DIP a partir de outubro. Parabéns, gurias. Parabéns, Pamela, especialmente. Muito bem. Uma salva de palmas aí para as meninas. E aí, Pamela? Bom, muito obrigada. Que nem eu falei no meu vídeo, o título é bem difícil mesmo. E eu nunca tinha feito uma edição de vídeo, então realmente foi um grande desafio fazer tudo de última hora, assim. Até foram uns errinhos que, claro, a gente quer deixar perfeito, mas aí o tempo estava apertando e daí tá. Eu tentei fazer o melhor que eu pude e realmente quis colocar o meu rosto. Eu queria realmente fazer algo mais elaborado assim, para as pessoas verem quem tá por trás daquilo, sabe? E agradecer toda a ajuda que eu tive de todo o meu grupo de pesquisa, e agradecer muito pela oportunidade e do evento, de tudo, assim. Muito obrigada. Parabéns, Que legal. Pamela. Parabéns. Tu é da onde, Pamela? Pamela, é da onde? Originalmente do Paraná. Tem Mas um eu já tô aqui há sotaque. alguns anos. Agora o meu sotaque já tá, assim, um limbo entre Paraná e Rio Grande do Sul. Mas de vez em quando dá ali uma puxada na porta. Mas parabéns por tu ter aparecido no vídeo, né? Isso é muito legal, sabia? Eu queria fazer um vídeo, assim, bem rede social, porque eu acho que as pessoas têm mais facilidade de se conectar dessa forma, né? Acho que para gente que é da área acadêmica, é muito fácil assistir uma aula, né, sobre um tema que a gente gosta ou que a gente está interessado em se inserir. Mas para a comunidade em geral, às vezes não interessa tanto. Então, eu acho que é importante a gente expor, principalmente, o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo, né? Primeiramente. E eu queria... Achei que ia ser interessante, assim, aparecer também. Parabéns. Que legal, Pamela. Parabéns. Parabéns aos demais participantes, a Esther e a Beatriz, né, por terem chegado até essa etapa. Eu agradeço à banca avaliadora pela participação, ao Rodrigo, a Ângela e a professora Úrsula pela condução dessa atividade, e convido para a conferência de encerramento da Semana Científica, que será às 11 horas da manhã, Rumos da Pesquisa e Pós-Graduação em 2023, com a coordenação das professoras Úrsula Matti e Gisele Gus, e a palestra de Marcelo Mira, da PUC Paraná. Obrigada pela participação de todos, tenham um ótimo dia. Valeu. Obrigada a nós. Tchau, tchau, gente. Valeu. Muito obrigado. Tchau, Rodrigo. Parabéns Tchau, a Fabiano. todos. Tchau, Tchau, tchau. Úrsula. Obrigada. Tchau. Tchau, Pamela. Camila.
diversidade. É a palavra do momento. É a palavra que marca a grande transformação do nosso tempo. A constatação de que somos diversos e de que isso é muito bom. Todo mundo entende isso na teoria, mas onde está a nossa prática de respeito às diferenças? Dá para nascer país que seja tão diverso quanto o Brasil. Mas como nós, brasileiros, enxergamos essa pluralidade? De uma forma positiva ou negativa? Segundo um levantamento realizado para a BBC em 2018, dentre 27 nações, estamos na 7ª posição em intolerância. E para piorar, estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. O estudo concluiu que 62% dos brasileiros percebem o país mais dividido e menos tolerante do que há 10 anos. E 45% assumem estar mais intolerantes hoje. E como essa intolerância se manifesta entre nós? 40% das brasileiras acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. A cada 13 minutos, uma pessoa negra é assassinada no país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, ao mesmo tempo em que tem a maior parada gay do mundo. 84% dos moradores de comunidades acham que sofrem preconceito. E você deve estar pensando, esse é o Brasil, mas eu não me encaixo nisso. Será? Pesquisas revelam que existe uma dissociação entre a identidade individual, aquilo que nós pensamos que somos, e a identidade coletiva, aquilo que pensamos sobre os brasileiros. Eu? O brasileiro. Parece que ainda precisamos abrir as portas para a prática da diversidade. Mas quais são elas? A primeira é a que nos leva da invisibilidade para a representatividade. Isso significa minorias representativas com mais voz e suas questões com mais foco. A segunda é a da irresponsabilidade para o comprometimento, ou seja, identidade coletiva. Você é integrante deste mundo, desta sociedade. Como você tem se incluído nesse contexto? E a terceira porta é a que nos leva da incoerência para a consistência. Quer dizer, assumir um compromisso com a diversidade não pode ficar só no discurso. Precisamos encontrar a união entre o que se diz e o que se faz. O respeito às diferenças é uma ação urgente para acompanhar as aceleradas transformações do nosso tempo. A natureza nos ensina, quanto mais diversa uma área, mais saudável ela é. O mesmo vale para as relações humanas. A interação entre pessoas diversas pode trazer muitos ganhos para todos. Diferentes origens e vivências resultam em mais criatividade e inovação.